Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E como o Culturando tem acompanhado o nascimento da tertúlia poética dos afetos, promovida pela escritora Mónica Mesquita e também pela Alexandra Serra, nós vamos ouvir uma entrevista que ambas deram ao Culturando no passado fim de semana, no sábado, onde aconteceu a segunda edição desta tertúlia dos afetos, onde a base é sempre o amor. Vamos ouvir. Olá, hoje o Culturando veio até Campanhã, estamos no Porto para acompanhar a tertúlia poética dos afetos, a segunda edição. Comigo tenho as mentoras deste projeto, a Mónica Mesquita e a Alexandra Serra, que nos vão contar tudo sobre as novidades desta segunda edição. Olá Mónica, olá Alexandra, bem-vindas mais uma vez ao Culturando, à divulgação da poesia. Mónica, começo por ti. Uma segunda edição, como é que correu a primeira? Estamos no caminho certo para continuar a divulgar a poesia? Sim, olá, boa tarde. E sejam bem-vindos, Culturando, à nossa segunda edição da Tertúlia Poética dos Afetos. A primeira correu muitíssimo bem. Agora a segunda ainda vai correr melhor. Mas temos novidades, esta segunda edição com alguma coisa nova para os participantes, porque esta é uma tertúlia e é importante dizer isto, que as pessoas que vêm participam. Sim, as pessoas que vêm participam com o que desejarem, um poema, uma história, uma crónica, um dueto, quiçá, uma frase, um sentir. Uma palavra. Alexandra, qual é o sentimento, porque este é um projeto novo para a Alexandra, como é que tem sentido ao abarcar esta novidade na vida da Alexandra? É uma sensação muito boa, de responsabilidade, mas um enorme desafio, representa um enorme desafio. E é uma forma de espalhar afeto através das palavras e de expor bem, porque todos nós precisamos de alegria, de paz, de saber, digamos, sorrir, e nós queremos arrancar sorrisos e queremos descobrir as boas coisas que as pessoas nos podem trazer e sabem que têm. E vamos ter aqui o sorteio de um livro, não é verdade, Mónica? Como é que surge a ideia de também oferecer às pessoas que vêm a possibilidade de levar um livro para casa? Eu achei interessante esta ideia e veio assim do além. Nós estamos muito com o além. Nós estamos muito com o além, então eis que surge a ideia de sortear um livro, uma antologia, que eu estou presente para os convidados. Na música vamos ter o querido amigo músico José Silva. Alexandra, para além da novidade de termos aqui o sorteio de um livro, o que é que vai acontecer mais aqui esta tarde? Ora bom, eu levanto a pontinha do véu, mas não posso dizer tudo. Há uma criança, pelo menos que eu saiba, em público, e as crianças são poesia por si só, e o resto aguardem, ou venham ver, que prometo. Para terminarmos, para quando a próxima tertúlia, para que as pessoas que nos escutam pensem em agendar já para estarem aqui em Campanhã? A próxima tertúlia é para janeiro de 2024, terceiro sábado. Vai ser sempre ao terceiro sábado de cada mês? Sim, dependendo da disponibilidade daqui do auditório e também agora da Casa da Cultura de Campanhã, que temos também essa novidade. Vamos intercalar as tertúlias para também que os convidados e os poetas e poetisas possam conhecer a Casa da Cultura de Campanhã, nova Casa da Cultura de Campanhã. Obrigada às duas, nós ficamos por aqui divulgando mais uma tertúlia poética, a tertúlia poética dos afetos aqui em Campanhã, Porto. E foi a entrevista à Alexandra Serra e à Mónica Mesquita, as mentoras desta tertúlia poética dos afetos. Já sabe, pode agendar, se desejar estar nesta tertúlia, que vai acontecer sempre no terceiro sábado de cada mês e onde os afetos são a base
na poesia. E agora vamos falar com o meu convidado deste Culturando, Vítor Moreira. Vítor Moreira, que vem de Palmaz, Oliveira de Azemães, nasceu em Ribeira de Fráguas, Albergaria à Velha, e é licenciado em Ciências Sociais. E veio falar-nos do seu livro Contos que Contam Coisas que Contam. Olá, Vítor, bem-vindo ao Culturando. Olá, é um obrigado. prazer enorme podermos estar aqui à conversa sobre este Contos que Contam Coisas que Contam. Um título bastante interessante. Então, já agora, conta-me lá como é que começou a escrita. Bom, a escrita, que neste caso tem como resultado final até ao momento este livro, até agora tem sido muito incipiente. Mas já há alguns anos que vou reunindo algumas histórias, alguns fragmentos de coisas que afloram o meu pensamento sobre aquilo que vou vendo no dia-a-dia, sobre experiências de viagens, sobre memórias de infância, sobre um conjunto de estímulos que tenho até agora, como muita gente, reunido e guardado na gaveta, esses fragmentos, e que de há uns tempos esta parte, há cerca de 10 anos, mais coisa menos coisa, comecei a pensar que poderia ter ali algum material com algum interesse, e comecei então a reunir, a trabalhar um pouco mais esses fragmentos, a juntar uns a outros, e fui então reunindo um conjunto de contos, dos quais selecionei estes 10 que deram origem a este livro. A escrita, por outra vertente, até aqui, foi só pequenos apontamentos na área da poesia, participação em alguns concursos de poesia, como o mais recente Agostinho Gomes, em Oliveira de Azemães, em parceria com a Biblioteca Municipal e o NAC de Cocujães, e outros a nível nacional, mas de uma forma sempre muito discreta. Nunca pensei em publicar nada na área da poesia. Portanto, a escrita na minha vida resume-se a isso nestes anos mais recentes. Existe alguém na família ligado à escrita, ligado aos livros, à poesia? Não, francamente não é genético. Não é genético. Se bem que na infância já os meus professores, a minha professora primária sobretudo, que já esteve em 2 das apresentações que eu fiz do livro, já achava que eu tinha muito jeito para a escrita, para as composições, para as redações, que eram muito imaginativas. O talento começa na escola primária. Exatamente, basicamente é isso, e ela, por vezes, até lia em voz alta as minhas redações, as minhas composições, como chamavam na altura, porque achavam que eram imaginativas, havia ali eram muito descritivas e por aí fora. Depois, mais tarde, no 12º ano, na escola secundária em Albergaria à Velha, eu que tinha optado pela área de estudo da mecanotecnia, portanto não tinha nada a ver com as letras nem com as ciências sociais, houve um concurso literário na escola, levado a cabo pelo conjunto de professores de português e pelo Conselho Diretivo, na vertente de prosa e poesia, e eu resolvi também concorrer, mesmo sendo de uma área completamente diferente das letras, e venci o concurso de poesia, para a minha surpresa. Até costumo dizer que os números são poéticos. Sim, de certa maneira, a matemática e a física, e se fôssemos falar de Leonardo da Vinci, ele certamente que arranjaria aqui uma forma de mostrar que o universo é poesia, e sem que os números e as proporções e tudo isso que tem poesia nelas próprias. E foi também uma participação em algo a nível escolar. Depois, mais tarde, fiz um curso de escrita criativa. Quando frequentava, no final da minha licenciatura, isto já na casa dos 40, no final, travei conhecimento com algumas pessoas que eram alunos também da Universidade Aberta e que me desafiaram a participar então num curso de uma formação de literatura e de escrita criativa, que me pôs então em conjunto com uma quantidade de pessoas já com alguma estaleca, e que me incentivaram a desenvolver um bocado mais o lado da escrita, e fizemos até algumas coisas engraçadas durante esse período, que foram cerca de 3 meses de estudo, que depois até culminou com uma revista no final, com os melhores trabalhos. Já começa a haver aqui assim alguma sustentabilidade na escrita. Sim, começavam a ser dados os primeiros passos, foi há 8 ou 9 anos, por aí fora. Mas ficou aí uma paixão. Ficou.
ficou e contactos com pessoas, nomeadamente com o professor Carlos Castilho Paes, que era o diretor desse curso e o mentor de um grupo que depois se formou a partir dali. O professor Carlos Castilho Paes é uma pessoa a quem eu devo bastante e que respeito muito, que é professor, poeta, tradutor, e ele... E quando vem uma crítica tão positiva como a dele em relação a este livro, dá assim um bocadinho de incentivo, sim, não é? Sim, eu convidei para a apresentação que fiz do livro em Lisboa. Ele leu, gostou muito, tomou as notas dele e depois fez-me o favor de fazer a apresentação em Lisboa. E ele incentivou-me também, de alguma forma, a não ficar por aí, que achava que havia ali algum talento. Isto foi por volta de 2015. Em 2018 resolvi participar no concurso nacional para novos valores da FNAC, um concurso que eu penso que é anual, que nesse ano o tema era desafiar os participantes a pegar numa obra consagrada e desconstruí-la e criar uma narrativa, uma história, um conto, digamos assim. Isso é bastante desafiante. Bastante. E eu, como fã e como admirador de Saramago, e porque o tema era atual, peguei na Jangada de Pedra, desconstruí aquilo e criei uma história que, entretanto, depois adaptei também aqui ao livro, que se chama A Jangada do Brexit, porque o Brexit, o processo que estava a levar à saída do Reino Unido da União Europeia, estava-se a começar a discutir naquela altura, ou a passar-se naquela altura, e eu achei que era interessante pegar na figura da Jangada de Pedra de Saramago, a Península Ibérica que se separa do resto da Europa e vai por aí afora, porque não pegar nas Ilhas Britânicas, em tudo aquilo que representa o Reino Unido e a saída do processo da União Europeia, e fazer algo do género. E foi isso, e é um dos contos que está aqui. Podemos dizer que o Vítor é um leitor. Gosta de ler, não é? Gosto de ler, não sou um grande leitor. Tenho que ser honesto em relação a isso, não tenho tempo suficiente para ler e por vezes até à própria disposição. Mas sim, tenho lido, descobri, entre aspas, a leitura por volta dos 14, 15 anos, através de uma professora de filosofia do 10º ano que me marcou bastante. Essa professora emprestou-me um livro que eu tenho aqui, que, aliás, eu trouxe 3 livros que foram marcantes na minha vida até aqui, e ela, a primeira aula de filosofia foi algo que me marcou para sempre, até ao momento atual, que me fez ver a vida de uma forma diferente. Logo, essa aula teve um impacto muito grande, essa primeira aula, eu fiquei muito amigo dessa professora, passávamos os intervalos a conversar, antes e depois das aulas, e ela um dia emprestou-me esse livro e disse: você tem que ler, você conhece Carl Sagan? E eu disse que não. Olha, mas olha que acho que você devia ler, e emprestou-me esse livro que está. Depois eu devolvi-lhe, mais tarde comprei-o. Esse livro comprei no meu último dia de aulas do 12º ano. Portanto, foi um livro que foi marcante, deu uma perspectiva diferente da vida, diferente do universo. É um livro bastante interessante. A partir daí comecei a ler, li logo 3 livros de Carl Sagan numa assentada, o Cosmos e mais tarde o Contacto. É uma leitura já, como eu costumo dizer, muito à frente, não é? Muito à frente. Sim, para quem anda à procura de determinado tipo de respostas. Como se anda nos 14, nos 15, nos 16 anos então, à procura de identidade. Então, os Dragões do Éden, não é? Ainda mais sim. Para essas idades, é mesmo quase uma descoberta. É uma descoberta e é uma das obras, é considerada por muitos a obra-prima de Carl Sagan. Depois, também a nível de livros, tenho aqui um outro livro que eu também considero interessante, já está um bocadinho desgastado, que é um livro em branco, que foi aquilo que eu recebi como prémio por ter vencido o tal concurso literário na escola secundária, portanto, no 12º ano, que era um livro literalmente em branco, ainda tem algumas páginas em branco. E o desafio era, aqui segundo as palavras de Lord Byron, diz que um livro é um livro mesmo quando não há nada nele, e o que eu fiz foi tentar transformar isto em alguma coisa. E então fui escrevendo, fui fazendo desenhos, fui refletindo. É de facto a finalidade dele, é torná-lo... Exatamente, era tornar aquilo que era um livro em branco num livro. E ele foi ganhando vida. Isto tem aqui coisas de diversos anos. O último registro que eu tenho aqui penso que data de 93,
92, 93, por aí, à volta disso. Portanto, é um livro que também tem algum peso e algum valor na minha vida. Já E o José Saramago, já vi que é um fã, não é? Naturalmente, José Saramago, o primeiro de muitos que eu li dele e que me tornei depois admirador, A Caverna, foi o primeiro livro dos muitos que li de José Saramago. Porquê A Caverna? Porque também me fez lembrar, isto foi por volta dos 20 anos que eu comecei a ler José Saramago, A Caverna, de alguma forma, também tem algo de filosófico, porque existe ali algo sobre a alegoria da caverna do Platão. Os centros comerciais são vistos como uma caverna, como um submundo, e ele tem uma visão muito interessante do mundo moderno. Sim, exatamente. O modernismo sob a forma de uma caverna, e fez-me... foi quase que, digamos assim, um murro no estômago, porque se dizia que Saramago era impossível de ler, dizia-se muita coisa sobre a escrita dele. Porque ele, na realidade, ele não é fácil de ler, não é? Ele requer alguma concentração. Requer um reler, por vezes, requer voltar atrás, tentar perceber algumas passagens. Não é um romancista que se lê o romance e... Não, é um escritor que precisa realmente de uma certa reflexão também, não é? E de tentar perceber qual é a mensagem que ele nos quer transmitir. É um facto. E aí está a qualidade do escritor também. Sim, não é? É um facto. E dos livros, das leituras para contos que contam coisas que contam. Estes contos são contos que o Vítor ouviu? Ou são contos que o Vítor viveu? Temos aqui as duas, não é? Se calhar. Há um misto das duas coisas. Porquê? Porque há um misto de muita coisa, aliás. São 10 contos muito diferentes uns dos outros. Há alguns contos que têm algo de biográfico, mas há outros contos que são histórias, aliás, todos eles são histórias ficcionadas, embora alguns tenham uma maior aderência à realidade do que outros. Alguns deles são resultado de memórias e de acontecimentos da minha infância. Convém dizer que eu nasci no mundo rural e fui criado com os meus avós até cerca dos 8, 9 anos de idade, em casa dos meus avós. Aliás, eu nasci literalmente, não foi no hospital, foi na casa dos meus avós. Eu também nasci em casa dos meus avós. Frequentei um mundo um bocado diferente daquele que se vive hoje em dia, sobretudo para pessoas mais jovens, como ter andado na telescola, por exemplo, algo que entretanto desapareceu, e alguns dos contos que tem aqui têm memórias de pessoas, de locais, de acontecimentos, de experiências que eu tive durante esse período mais jovem, sobretudo até aos 20 anos. Há outros contos que estão relacionados com viagens. É um dos meus passatempos preferidos, é viajar, dentro e fora do país. E alguns contos estão relacionados com viagens também, coisas que eu vi, pessoas que conheci, acontecimentos que eu presenciei. E há outros que são, por exemplo, há até um conto, lá está, como eu já há bocado mencionei, a jangada do Brexit, que é baseado então numa outra participação que eu tive então num concurso da FNAC. Há um que é baseado numa anedota popular, que é A Boa e a Má Moeda, que eu acho uma história com uma moral interessante, e criei uma história ali à volta para transmitir, lá está, a mesma moral que a história tem, que é contada quase como uma anedota. Portanto, há aqui há um misto de várias temáticas e variáveis no tempo e no espaço. Qual é, no fundo, a mensagem principal que o livro leva? Como são diversos contos, diversas vivências, há ali várias reflexões para serem feitas, chamadas de atenção. Há, em primeiro lugar, que quase todos eles têm uma mensagem. Há uma preocupação ética e moral de transmitir coisas boas. Eu acho que também é também uma das razões da escrita, em geral. E apesar de serem histórias... Ser educativo, não é? De ser também, de certa forma, educativo. E a transmitir conhecimento de realidades que algumas pessoas não têm. Já. Pegar em coisas que são verdades de lá para Alice, mas que nós precisamos de as ouvir, muitas vezes. É um livro para todas as idades. Eu acho que sim. Tem aqui histórias com uma certa graça, com alguma comédia até,
com um grotesco, com o exagero. Tem algumas histórias com dor, com sofrimento, com morte, E já com estou a ficar curiosa, vou pedir um excertozinho. Vamos ouvir um excertozinho de um desses contos. O que é que nós vamos ouvir? Sei lá, podemos ler, posso ler algo que, por exemplo, há um conto que acaba por ser quase uma fábula, por exemplo, que é o Pisco e o Milhafre, que é passado, e eu posso começar por aí, que é um conto levezinho, por assim dizer, e que descreve a relação entre duas aves tão distintas, como o Pisco e o Milhafre, e que acaba por ser praticamente uma fábula, aqui personificação de sentimentos e de acontecimentos em duas aves. Uma grande ave, ferida e presa num grande azevinho que era abraçado por grandes silvas e um grande espinheiro e que ficava de frente para um grande castanheiro, começou a mexer-se em minúsculos lanços. Lentamente, e sem alarido, pouco a pouco, foi libertando as enormes asas e descendo, galho a galho, até chegar ao chão de musgo fresco e macio. Respirou fundo, tentou esticar as asas o melhor que pôde e gemeu. Sentia-se aliviado e livre. Milagrosamente, aquele tiro de caçadeira não a tinha atingido, mas fora o suficiente para retalhar parte do emaranhado que a envolvia, a ponto de aliviar a pressão ao cortar algumas silvas e outras amarras. O cárcere fora, assim, abalado. Há tiros que são de sorte, nem todos são de morte, pensou o Milhafre. Quando se aprestava para deslizar até espaço aberto, reparou numa minúscula ave aninhada junto ao tronco do azevinho. Parecia ferida e assustada, os olhos arregalados de medo. Reconheceu o pequeno Pisco e, com o bico, inspecionou-lhe cuidadosamente o corpo. Um ligeiro ferimento, nada mais. De olhos fechados, o Pisco aguardou a bicada definitiva, o tal tiro falhado pela inexperiência juvenil, mas tal não aconteceu. Arriscou abrir os olhitos e deu de frente com os do Milhafre, estranhamente condescendentes, estranhamente meigos, estranhamente complacentes. Ficaram ali largos segundos, em sinal de respeito mútuo, a pensar, cada um, o que o tamanho do seu coração lhes ordenava. O tempo congelou e foi derretendo a um ritmo proporcional à envergadura de cada animal. No final, o Milhafre tocou levemente com a ponta do bico na cabeça do Pisco e deu meia volta. Já no carreiro, abriu as asas de par em par e soltou um guincho que ecoou pelo vale para além da várzea. O gigante renascia. É um pequeno excerto de uma situação, de uma aventura, digamos assim, de uma peripécia que se passa num local que é conhecido, um local que eu conheço da minha infância, onde uma grande ave terá ficado presa e que depois de diversas peripécias que se passaram acabou por ser salva, por assim dizer, por uma minúscula ave. Este livro poderá ser um livro para trabalhar, por exemplo, nas escolas? Eu acho que sim, e vou pegar aqui numa descrição que o tal professor Carlos Castilho Paes fez a quando da apresentação do livro no espaço, no Clube Sorro, em Lisboa, em que ele tentou fazer da apresentação do livro uma espécie de uma lição, não esquecendo que ele próprio é professor de literatura, e então eu vou só pegar aqui em dois excertositos, duas partes do resumo que ele fez. Diz ele: Todorov, numa obra recente, portanto, estou a citar o professor Carlos Castilho Paes, poeta, escritor, tradutor, professor. Todorov, numa obra recente, A Literatura em Perigo, diz o seguinte numa reflexão sobre a escola dos dias de hoje: ler poemas e romances não conduz à reflexão sobre a condição humana, sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e a raiva, a alegria e o desespero, mas sobre noções críticas, tradicionais ou modernas. Na escola, já não se aprende sobre aquilo que tratam as obras, mas sobre aquilo que tratam os críticos. Caro Vítor Moreira, vamos imaginar que estamos aqui na escola, numa escola boa, isto é, naquela que
aplica a vontade de Todorov, falando, portanto, desta sua primeira obra. Depois ele faz uma dissertação acerca dos contos, daquilo que ele vê e do conteúdo do livro, e termina ainda numa perspectiva, numa toada de escola e de ensino, como você estava a questionar, e termina desta forma. Estes contos de Vítor Moreira, pelas suas personagens, mas também pela sua temática, parafraseando Émile Zola, dizem-nos mais sobre o homem e a natureza do que aquilo que nos dizem as obras de filosofia, de história e de crítica. As personagens destes contos preservam as nossas memórias e transmitem-nos experiências. Graças à sua escrita e à sua leitura, todos enriquecemos o nosso universo de conhecimentos. Caro Vítor Moreira, permita-me que volte à escola com que comecei. Como pode a escola passar-se sem este conhecimento do homem e do mundo que a escrita e a leitura lhe podem dar? Agradeço-lhe, caro Vítor Moreira, a bela lição que nos dá. Ora, o professor Carlos Castilho Paes, homem conhecedor destas coisas, entende que nestes contos há lições também. Lições, sim senhora, e são os contos que contam coisas que contam de Vítor Moreira. Um abraço muito grande para quem nos vai acompanhando, quer no Facebook, quer no 106.3 FM. Nós estamos aqui sempre para abraçar os livros, a literatura, a cultura e divulgar. Quem desejar, basta para isso enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com. Estamos com o Vítor Moreira, que fez cursos de escrita criativa, um deles na Universidade Aberta, e daí saiu um grupo de amigos que faz algumas coisas de poesia, segundo o autor. Vítor, fala-nos deste grupo, porque eu acho bastante interessante quando nós ouvimos falar de poesia, porque estes contos são contos, mas o Vítor também faz poesia, também é poeta, também escreve. Este grupo existe para a poesia? Sim. É um grupo que se chama Poesia Positiva, de que eu sou um outsider. Não sou um membro residente, vamos dizer assim. De tempos a tempos sou convidado para passar por lá, para ler alguma coisa que tenha escrito ou ler coisas de outras pessoas. Mas é um grupo informal. São quase tudo pessoas da zona de Lisboa e arredores, o que torna difícil uma presença minha mais assídua, mas lá está, um grupo que saiu dessa tal formação, ou desse curso de escrita criativa que falou. É importante fazer o curso de escrita criativa para quem quer escrever? Eu acho que sim, porque não basta ter histórias interessantes para contar, é preciso também saber como fazer. Não falo muito da questão técnica, mas também como abordar a criação. Por exemplo, o ser-se mais ou menos descritivo é algo que se aprende, é algo que se pratica. Por exemplo, o ser mais ou menos expressivo também. O ser detalhado e atento aos pormenores também. Depois, obviamente, que se uma pessoa se quiser dedicar ou ir mais, por exemplo, para o campo da poesia, e a poesia não livre, por exemplo, a poesia mais formal, mais tradicional e mais técnica, é preciso cumprir com a forma. Sim. É preciso saber cumprir um bocadinho da parte precisamente, a parte técnica, gramatical, tudo isso. Portanto, eu acho que se uma pessoa não passar por isso, pode deixar escapar algo interessante. Portanto, um curso desses é abrangente, como aquele que eu frequentei, foram cerca de 3 meses, portanto, é bastante abrangente e dá-nos luzes de por onde poderemos ir. Não é? E até, se calhar, ali no meio, acabamos por encontrar um caminho que não era aquilo que nós estávamos à espera. Exatamente. E tentar enverdar. E este contos que contam, coisas que contam também, podemos dizer que é um bocadinho poético. Sim, o próprio professor Carlos Castilho Paes, até mesmo a minha professora Maria Helena Letra, que também fez a apresentação dos livros cá no Norte, também tocam nesse aspecto. Eu posso ler aqui 1 ou 2 excertos que eu considero que poderá haver aqui um bocadinho de poesia, apesar de estarmos a falar de contos. Por exemplo, neste conto que se chama Magriços, que é um conto que eu acho que é engraçado, é sobre uma equipa de futebol de bairro e de futebol da aldeia. Diz aqui no final, acho que há aqui um ou outro apontamento que se pode enquadrar no campo da poesia, diz algo do género: a certa altura, a cansada caldeira da serração do Tainos bufou pela última vez o vapor do último suspiro que encerrou um capítulo. Na mesma altura em que as polias e as correias deixaram de girar, parando,
as serras e deixando de cortar os troncos e transformá-los em tábuas e barrotes e caibros e prumos e ripas e réguas e casqueiras. Pouco depois, deixou de haver torneios e petizes. Deixou de haver campo da bola. Consumava-se o triunfo dos tojos e das giestas sobre as memórias. É poético. Eu penso que sim. Sem dúvida que é poético. Apesar de este estar... livro já foi apresentado 2 vezes, não é? Sim. Correu bem? Como é que ele está a ser aceito pelas pessoas? O que é que têm dito os leitores? Bom, esse feedback é interessante. Sim, sendo uma edição de autor, naturalmente que as pessoas que têm resolvido arriscar e adquirir este livro são do meu núcleo de contactos, uns mais, outros menos, mas eu já entreguei 100 e muitos livros, já tenho feedback de algumas pessoas e ele é positivo. Há inclusivamente pessoas de vários estratos sociais, de várias faixas etárias, e até agora aquelas que já me fizeram chegar opiniões, obviamente que eu valorizo todas elas, mas aquelas que vêm de pessoas que têm uma experiência literária ou de leitura mais vincada, naturalmente que me dão outro tipo de mensagem. E de algumas delas me surpreenderam muito aquilo que me foi dito. O que significa que é para continuar. Já é outro projeto, aí na mente, novas ideias. Estou a trabalhar numa coisa diferente, que não tem nada a ver com isto, tem a ver com uma outra paixão que eu tenho também, que é, ou um gosto, um hobby, que é os passeios de moto, e estou a tentar reunir alguma coisa ligada a isso, mas para já não posso adiantar ainda muito. Vamos ter livro para motares. Não queria que fosse visto dessa forma. Vamos ver. Para já não posso adiantar muito mais. Mas até agora tenho tido feedback muito positivo em relação a este livro e é sobre este que eu estou a falar, que é o único que ainda existe. Exato. Até ao momento. Portanto, sobre futuros trabalhos, o futuro para quem, como é costume dizer, Deus pertence. Aliás, o Lord Byron também diz que nós sabemos pouco sobre nós e muito menos sobre o que somos, sabemos pouco sobre o que somos e muito menos sobre o que podemos ser. Portanto, eu não sei o que é que poderei ser daqui para a frente, mas para já sei que estou-me a sentir bem com aquilo que estou a fazer neste campo e que este livro, as sensações que este livro me está a proporcionar e a muita gente. Pode acontecer que se repita algo deste género, ou no campo do romance, ou algo do género. Um passo cada vez. Foram 2 apresentações. Quem não teve a oportunidade de estar presente, vai haver mais? Ou podem contactar o autor para ter o livro? E como podem fazê-lo? É possível, não posso ainda adiantar, mas já desenvolvi um contacto com uma outra biblioteca municipal, neste caso em Albergaria Velha, portanto o concelho de onde eu sou natural, que ainda não é certo que venha a acontecer, mas eu também gostaria de passar por lá. Fiz então uma outra apresentação na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro em Oliveira das Meias, portanto, concelho onde eu resido atualmente. Fiz então no Grupo Recreativo e Cultural de Telhadela, portanto, que é uma coletividade a que eu estive sempre ligado desde a infância e até cerca dos 20 anos, e até mesmo recentemente também como membro da direção, que é uma coletividade cultural, desportiva, que me diz muito, e fiz então a primeira apresentação pela mão da editora, da Astrolábio Edições, em Lisboa, num espaço que eles têm lá designado para isso. A maioria dos livros que eu tenho, vamos dizer assim, que eu tenho vendido até ao momento, são pessoas que compram, que me adquirem diretamente, porque querem o livro assinado, querem o livro com uma dedicatória. Como é que o podem fazer para terem esse livro? Podem-me contatar pessoalmente por mensagem pessoal, através das minhas redes sociais. O livro também está à venda no site da editora, na Atlantic Books, inclusive no site da editora no Brasil também. A Atlantic Books tem uma representação no Brasil, em São Paulo. No site da editora em Portugal, na Atlantic Books, existe o livro físico e o e-book também. Depois, paralelamente a isso, está nas lojas online da Bertrand,
da FNAC e da BUC também. E depois há uma livraria também em Valdecambra, que é a população aqui mais próxima. Neste momento peço desculpa, mas não consigo lembrar do nome da livraria. E depois há em outras livrarias independentes espalhadas pelo país, que as pessoas podem consultar no site da Astrolábio Edições. Tem lá a lista das livrarias onde podem fazer. Mas naquelas mais comumente conhecidas, como a FNAC ou como a Bertrand, podem adquirir online. E nós vamos continuar, mas antes eu tenho aqui, e vamos aqui, um excertozinho vai ser repetido, mas eu acho que vale a pena frisar. Temos aqui o resumo de leitura feito pelo professor, poeta, escritor, tradutor Carlos Castilho Paes, que tem sido aqui bastante falado, a pessoa que fez de facto a apresentação em Lisboa, não foi? Exatamente. Em Lisboa, e que diz assim: devo finalmente, como prometido, referir-me à mestria na escrita do conto de Vítor Moreira. Em primeiro lugar, devo assinalar algumas especificidades do conto enquanto forma narrativa e depois deter-me de maneira breve nas personagens. Isto significa que nós temos aqui contos, mas temos aqui personagens. São reais, são personagens criadas pelo autor. O que é que temos aqui? A imaginação. Há um pouco de tudo. Eu posso descrever aqui uma personagem que era real, num dos contos que eu considero que tem alguma graça, que se chama Magriços e que fala então de uma equipa de futebol e descreve aqui de uma forma exagerada. Lá está aqui alguma espécie aqui um pouco de expressionismo, digamos assim, neste conto e na descrição desta figura, que diz o seguinte: já o Hercúleo era um terror. Trincava a língua nos lábios e emergia como tsunami que levava tudo à frente, tal o seu porte. Gordo e rechonchudo, corria o que podia, que era pouco. A camisola nunca lhe assentava bem, de modo que enfrentava o pelado e o adversário com um majestoso umbigo em riste. Era uma visão surreal. Aquela bilha rosada com a pança a fugir por baixo da camisola arreganhada, a rolar atrás da bola e a derrubar oponentes qual bola de bowling. Enquanto o fôlego permitia, fazia estragos e até chegou a marcar golos. Mas quando regressava ao banco, era como se um dilúvio tivesse atingido aquele corpo. Soava por cantas tinha. Este Hercúleo, obviamente que o nome está deturpado, é uma personagem real. É uma personagem real. Deve ser também aquilo que diz mesmo o professor, não é? Veja-se final do conto Os Magriços. Ele faz referência também a esse conto, que pouco depois deixou de haver torneios e petizes, deixou de haver o campo da bola, como dizias há pouco, e consumava-se o triunfo dos tojos das gestas sobre as memórias. Isto é um ir ao passado. É um ir ao passado. Há aqui saudosismo neste livro. Também. Eu tendo a não ser saudosista na vida real, por assim dizer, mas na escrita... A escrita, da forma como eu a vejo e como trabalhei estes contos, há algum saudosismo que eu quero que fique registado. Porque aquela saudade boa, não é? Exatamente, a saudade boa. Portanto, deixar registado. Aliás, eu tenho dito isso como um dos motivos pelo qual eu escrevi este livro. Era um objetivo de vida que eu também tinha. Aquela tal história do plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Deixar está cumprido. Está cumprido. Deixar algo que também seja um repositório de memórias para pessoas reais, que depois o vão ler e que vão ali ver coisas que de facto também passaram. Epá, isto faz-me lembrar qualquer coisa. Eu na minha infância também passou quase... Era realmente assim. O professor também diz ainda aqui que, afinal, o velho banco de jardim também servia para viajar. Este banco tem memórias interessantes. Tem. Esse banco diz respeito àquilo que a senhora Alda Pacheco via pela janela dela no lar onde ela estava aposentada, uma senhora na casa dos 90, e que imaginava por trás da janela o que se passava num banco de jardim que ficava em frente à janela dela. E este conto, que se chama O Solar das Rosas, relata os pensamentos e as histórias que ela própria criava do lado de cada janela em função do que via nesse tal banco de jardim.
Eu posso ler uma parte que é a parte final, que tem também um toque, segundo o professor, um pouco poético, em relação a esse banco e àquilo que a protagonista via. O jardim, visto assim, florido e verdejante, era muito maior e mais bonito do que parecia da janela. Valeu a pena ter saído e voltado ao mundo exterior. Ainda bem que havia este escudo verde a proteger Alda Pacheco do lado negro desse mundo. De regresso ao solar das rosas, Alda repara que o velho e desgastado banco, que já quase não era vermelho e era feito de 4 tábuas toscas e com 4 pernas metálicas pretas e que não tinha sequer um encosto e que tinha por cima uma grande e antiga roseira espraiada sobre uma ramada metálica e que ficava ali mesmo em frente da janela do seu quarto, esse banco estava livre naquele momento. Uma feliz coincidência ou obra divina, não importava. O facto é que lhe era dada a possibilidade de, também ela, poder finalmente repousar um pouco ali. Luísa acedeu ao seu pedido e ajudou a alargar a cadeira de rodas e subir para o banco do jardim. Alda sentou-se no banco, colocou a almofada que trazia na cadeira e deitou-se cuidadosamente com a ajuda da enfermeira. Depois, pediu para ficar sozinha e fechou os olhos. Num acesso de magia ou ação indecifrável de origem que não podia explicar, assomaram à sua mente sons, imagens, recordações que já não sabia há décadas, como que um filme que passava em frente de si a uma velocidade estonteante. Desta vez não queria afastar as memórias e estas não a magoavam, antes lhe mostravam a mulher boa e forte que foi e que não havia lugar a arrependimentos. Ficou ali longos minutos a sentir a brisa afagar-lhe a face e os cabelos e a ouvir os murmúrios à volta, ecos cada vez mais indecifráveis, gente que ia e gente que vinha. Reviu tantas das histórias que imaginou para aquele banco de jardim por trás da janela. Um gato branco aproximou-se devagar, saltou para cima do banco e aninhou-se contra o colo de Alda Pacheco. Sentiu a presença e o toque da filha na sua face. Pouco depois, a mulher dos cabelos brancos fechou os olhos azuis e adormeceu num sono terno. Afinal, o velho banco de jardim também servia para viajar. Sem dúvida, lindo e poético. É como diz o professor, aqui existe a poesia. O conto é a forma narrativa que mais se aproxima da poesia. E isto é dito pelo professor e é uma realidade. Nós, ao contarmos, estamos a poetizar. Há poesia no conto. Pode encontrar-se poesia nos contos de Vítor Moreira, quando a voz do narrador nos apresenta, geralmente no final de cada conto, mas não só. Reflexões sobre o que acabou de ser narrado, aproximando-se esta voz da voz do enunciador da poesia. Por isso, acho que está na hora também de abraçar aqui a poesia. Nada de pensar num livro de poesia? Para já não tenho material suficiente para isso. Mas a escrita poética está a existir. Não? Está a existir. Porque não? Sim, eu reconheço e faço por isso também, apesar de os contos serem narrativas curtas, relativamente curtas, e mais descritivas, eu também faço por dar um toque poético a algumas passagens. Não é só no final, como o professor diz. É verdade que eu li aqui 2 excertos em que no final há uma intenção clara. Ele diz geralmente sim, no final. Aqui ou ali existe esse toque. Um livro de poesia, não sei, o nosso conhecido Oscar recentemente lança... De repente, não é? Exato. Dos romances saltou para a poesia, que até eu fiquei admirada. Tal e qual. E que bem o fez. E que bem o fez. Eu costumo dizer que aquilo é uma poesia romanceada e um romance poetizado. Pronto. Por isso não ponho de parte essa possibilidade. É verdade que tenho alguns poemas escritos, mas para já não me passa pela cabeça essa possibilidade. Mas e esta narrativa destes contos que contam coisas que contam, o conto de Vítor Moreira utiliza a prolepse e a analepse. Isto, quando eu li isto escrito pelo professor, chamou-me bastante a atenção, porque uma história em que não falta nunca o acontecimento que transforma o estado inicial e o que faz desse acontecimento o motivo de escrita do conto. Há aqui um ir ao passado, mas também o pensar como é que vai ser no futuro.
Sim, por vezes alguns deles lançam... Ou desejos para o futuro, de Sim. nós termos aquilo que já não se usa. Não é? Há aí duas prolepses e analepses, do meu ponto de vista, que são as que são intencionais, através da história, na história propriamente dita, coisas que são ditas num determinado momento, a lançar ideias para o futuro, e voltar atrás. Porque não ir buscar, não é? Coisas que eram extremamente interessantes. Sim. E que se deixaram de fazer. Exatamente. Ou que se deixaram de viver. Exatamente. É essa a ideia. Também. E depois, do ponto de vista formal, também há sobretudo um conto, neste caso o Sem Bagagem, em que eu ando ali a zigue-zaguear para trás e para a frente com o tempo da história. Conto a ação até uma determinada altura, no tempo, e depois volto atrás, há um salto no tempo em que vou para uma outra parte, um outro tempo da história que não é encadeado com aquele. E faço isto de trás para a frente e da frente para trás. Esta aqui uma necessidade de viajar. Sim. Ao ler os contos temos que viajar, porque as analepses vão nos levar para outros tempos, sim, não é? Sim. E precisamos de viajar e ver essas ideias também colocadas também no nosso cérebro. Também. É uma forma interessante de nós também recordarmos. E dar uma certa dinâmica. E também chamar um bocadinho a atenção desta juventude. O que é que existia, que eles agora não têm. Sim. Também há também há essa intenção, por isso é que eu digo que quase todos os contos têm uma mensagem qualquer, uma chamada de atenção, ou remeter para algo que é importante, ou que eu considero que seja importante, alguns valores éticos e morais que me referi no início. Mas também há crítica social. Eu analiso o presente e projeto o futuro em algumas situações. Eu gostava de, se me permite, ler aqui um pequeno excerto que eu considero que evidencia crítica social, que é o conto A Boa e a Má Moeda, que diz algo do género, neste excerto. Albertina Mialha, que é a protagonista, Albertina Mialha sobrevivia com a ajuda deste e daquele, fosse por via dos excessos de comida ou roupas, os quais ela nunca negava e logo colocava no saco plástico. Grande parte das vezes, quem lucrava era a bicharada, porque havia quem desse aquilo que nunca aceitaria que fosse, se fosse ao contrário, e, porque, para a velhota Albertina, os animais são tão ou mais merecedores que muita gente. Os poucos que puderam alguma vez chegar-se à sua barraca garantiam que tinha lá de tudo e pouco lhe faltava. Mas gostava da pinga, o que era mal visto por todos, ampliado pelo facto de ser mulher. Frequentar a tasca e beber copos é coisa de homens. Numa mulher fica mal, mesmo que seja uma maluca como a Albertina. Vai daí, criou-se o hábito na povoação de gozarem com a desgraçada, que nem sabia ler nem escrever, vivia sozinha como uma bruxa, quase não falava e até metia medo a alguns. A certa altura, surgiu um movimento de velhas como ela, que queriam, a bom crer, que o padre a proibisse entrar na igreja. O pobre do homem viu-se e desejou-se para demover aquelas almas perversas do seu propósito, sobretudo quando ameaçaram levar o caso ao bispo. Da parte do padre Porfírio, qualquer filho ou filha de Deus tem lugar na sua casa, pobre ou rico, ignorante ou letrado, novo ou velho, bêbado ou lúcido, bem ou mal vestido, portanto, não seria ele quem fecharia as portas da igreja à velha senhora. Fantástico. Lá está. É isso mesmo. Mas há muito mais. E quando eu li o professor, fiquei ainda muito mais atenta quando ele diz, alguns depois, que diga-se que este enriquecimento que vem nestes contos e nas leituras que o leitor faz, não dá na televisão, não está na internet. Isto é uma chamada de atenção muito importante, é por isso que ele faz esse agradecimento, porque as pessoas agora estão muito viradas para a televisão, para a internet, para os telemóveis, para os jogos, para tudo. Esquecem-se de viver. Isto é uma forma de relembrar que nós precisamos de vivenciar as situações. Sim. Mas ele faz uma comparação aqui, algo interessante, que diz que há muito esperava uma leitura que desse continuidade às leituras de há largos anos de Manuel da Fonseca e de Mário Henrique Leiria. É interessante fazer esta comparação. Como é que o Vítor vê esta comparação que é tão
tão genuína aqui do professor? Bom, eu quando li essa... É fantástico. É fantástico e... É fantástico. Fiquei... São duas pessoas extraordinárias. Sim, eu fiquei embevecido com esse elogio, porque eu conheço o professor e sei que ele é genuíno, ele não é uma pessoa que não tem maldade, ele é uma pessoa que não tem segundas intenções em nada, até onde eu o conheço. E sei que é genuíno o que ele está a dizer, portanto, valorizo ainda mais as palavras dele. E depois, obviamente, que tudo aquilo que é dito de forma agradável e sincera, desde que seja sincero, é um incentivo. Portanto, e eu tenho algumas dúvidas daquilo que fiz e que estou a expor às pessoas, com esse tipo de incentivos ou de declarações, fico mais à vontade, mais seguro e com mais vontade de fazer outras coisas do género. E porque, afinal, parece que há aqui algo que pode tocar as pessoas. E como eu já disse também no início, essa também é uma das minhas intenções. É que as pessoas não leiam os contos e que sejam só mais alguns contos. Tem que ser contos que contem. Portanto, e já agora vou pedir-te o livro só para mostrar a capa e nós falarmos um pouco desta capa, porque ela tem aqui uma imagem de uma pessoa, não é? Um caminho. Algum significado? Foi escolhida por algum motivo? É intencional. Há aí alguns elementos, logo a começar pelas cores. O pôr do sol é um dos meus momentos de eleição do dia. Adoro o pôr do sol, fotografo o pôr do sol com muita assiduidade, tenho o prazer de viver num local onde vejo o pôr do sol praticamente todos os dias, sobre o mar. E depois é o caminho, como você diz, o caminho que não é uma reta. E a figura humana aqui? A figura humana, caminho. Neste caso, parte-se do princípio que é um homem, não tenho que ser eu, forçosamente, mas representa todos nós? Representa todos nós. Pode ser uma pessoa do sexo feminino, pode ser o que nós entendermos, é alguém que está a fazer um caminho que nem sempre é uma reta. Aliás, a mensagem também é essa, a vida, como esse caminho de alguma forma simboliza a vida não é um caminho a direito. A vida muitas das vezes, como qualquer caminho, obriga-nos a contornar obstáculos, a sermos seletivos nas decisões que tomamos e por vezes temos que dar passos para o lado e não passos em frente. Portanto, é um caminho que é uma vida que se faz até ao ocaso. O pôr do sol é o ocaso da vida também, o momento da morte. Portanto, é esse o simbolismo da capa. É um livro que se destina a todos quantos procurem na leitura algum desassossego e o contacto com realidades diversas, variáveis no tempo e no espaço, outras formas de ver assuntos comuns com leveza, alguns com graça, outros com provocação, mas são contos que no fundo nos levam certamente a refletir e ao mesmo tempo também a divertir-se um bocadinho na leitura, porque tem de tudo pouco, não é? Aquilo que nós fomos conversando aqui é um livro que não tem que ter aquele caráter pesado, pelo contrário, é um livro suave e tranquilo para ser lido. Sim. Nós já estamos, como eu costumo dizer, quase no final desta nossa conversa, porque o tempo voa. Vamos só relembrar os nossos ouvintes como é que podem ter este livro. Pronto, o livro, se o quiserem adquirir a mim diretamente e tê-lo rubricado com oferta de um marcadorzinho, podem-me contatar então por mensagem pessoal através do Messenger ou do e-mail, dos contactos que estão aí contidos na Badana, nas minhas redes sociais também, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Portanto, têm lá os contactos para me contatarem pessoalmente e eu terei todo o gosto em fazer chegar o livro à pessoa a um custo até ligeiramente inferior ao preço de capa. Pode então também ser adquirido no site da editora Atlantic Books, em atlanticbooks.com. Também no Brasil, se alguém nos vir no Brasil, através da Atlantic Books também no Brasil pode adquirir o livro, e depois nas livrarias online mais correntes, como a Bertrand, como a FNAC e a Book também, sendo que se for no site da editora, na Atlantic Books, existe também a opção de adquirir o e-book, se a pessoa quiser. São essas as principais formas
Está aqui feita essa chamada de atenção para ter o livro. Estamos mesmo no final. Vítor, muito obrigada por este momento, por esta conversa tão interessante sobre contos que contam, coisas que contam. Eu vou terminar este programa, como é o habitual, com uma leitura. Preparas a leitura, um minuto para te despedir dos nossos ouvintes e depois vamos fechar este programa. Despedidas? Bom, muito obrigado pelo tempo que dispensaram a ouvir esta conversa, que eu acho que foi agradável. Espero que tenha sido esclarecedora ou pelo menos motivadora do interesse dos potenciais leitores do livro, que eu acho que deviam mesmo arriscar em ler algo diferente. Eu costumo dizer que são 10 contos, é quase um conto por dia. Para quem por vezes se sentia um pouco a ler um romance muito longo, tem aqui uma oportunidade, uma alternativa de escrita que eu acho que é interessante e que vai surpreender muita gente. Obrigada, Vítor, por este momento. Contos que contam, coisas que contam. É um livro com 10 contos que pode ser um excelente presente de Natal. Basta contactar o Vítor pelas redes sociais e terá o livro autografado em sua casa, que vale bem a pena poder ler, refletir e vivenciar coisas do passado e, quem sabe, fazê-las no futuro. Eu, por mim, despeço-me até à próxima semana com mais um convidado aqui no Culturando. Fiquem com Contos do Vítor, aqui em direto para si. Este poema chama-se Quase Fomos. Demo-nos coisas para perder, dissemos coisas que foram quase palavras, com sentimentos quase sentidos, fomos quase algo, fomos quase nós. Quase carregaste o meu piano, quase carreguei o teu passado, quase te dei mais do que podia dar, quase foste minha, quase fui teu. Deixa-me arrefecer o que nunca crepitou, deixa-me amar o teu corpo ausente, dizer-te mentiras de amor e de dor, chorar um futuro que nunca foi presente. Mas tu não vieste, tu não estás, tu não serás. Que desesperos meus agora virão, que impropérios direi? Que será do meu tempo agora, que maus usos lhe darei? Vou esculpir os meus dias com as memórias tuas, lutar contra o tempo com as minhas mãos nuas. O tempo só é por haver memórias que o preenchem. Vou pensar tanto em ti, tanto, 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 até que o corpo te doa e te força a deixares o teu leito e corras para os meus braços e te afague no meu peito.